Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Eduardo Augusto, aqui do Páginas em Diálogo. Mais uma vez, entrevistando aqui um grande autor paraibano. Hoje teremos o cara do terror, do assombro, que escreveu esse livro lindo aqui, o Vertigais. Meu amigo Ricardo Oliveira está aqui hoje comigo. Obrigado, Ricardo, por ter vindo. Sensacional, prazer meu. Prazerzão tê-lo aqui. E a gente vai aqui saber da sua história, como é que você se tornou escritor, como é Bora. que foi essa descoberta. Que autores influenciaram na hora de você escrever? Vamos Conta nessa. aí a tua mini bio. É isso. Eu sou jornalista, tenho uma relação com escrita não tão intensa quanto a maioria dos escritores. Eu era de ler, gostar de ler, mas eu nunca fui um leitor intenso, de ter lido muita coisa, de ter lido muitos clássicos na adolescência. Isso não foi minha rotina. Eu fui sendo cativado pela leitura mais nos 15 para 16 anos, quando eu conheci a série Para Gostar de Ler na escola, na leitura obrigatória. Apareceu ali um Luiz Fernando Veríssimo, e foi a época que a editora Objetivo estava lançando a coleção dele, que é a coleção com o rosto dele no dorso, que Sim, vários livros formam as fotos fora dele. a fotinha. E eu comecei a comprar aquela coleção e me apaixonar pela escrita dele, que era uma escrita que, apesar de ser muito de crônica, né, mas ele tinha vários pequenos contos ali naqueles livros. Então era uma ficção muito engraçada, muito ácida, me gerou muito interesse. E aí, nessa época da adolescência, eu estava mais limitado a essa leitura, algumas leituras obrigatórias, estava lendo ali Graciliano Ramos, coisas que me cativavam, mas nada apaixonante de tipo assim, nossa, agora eu sou um leitor e estou lendo, vou ler de tudo. Isso aconteceu mais na universidade. Quando eu entrei no curso de jornalismo, aí eu comecei a ficar mais vidrado em ler as coisas que eu via outras pessoas falando e que eu não tinha tido acesso, que a biblioteca da UFPB proporcionava. Aí foi quando eu li 1984, foi quando eu li Admirava o Mundo Novo, Distopias, que foram as minhas primeiras leituras mais maduras, assim, além desses romances mais clássicos, e que mexeram muito comigo. Foi quando eu li Paul Auster pela primeira vez, a trilogia de Nova York, que são livros que têm uma metalinguagem, que têm elementos muito, acho que cativantes para quem é da minha geração, por uma relação com esses assuntos de tecnologia ou pelos assuntos desse mundo muito globalizado, né? Então, os assuntos do George Orwell, do Aldous Huxley, do Paul Auster, mistério. Então, assim, como eu gostava muito de cinema, eu ia muito atrás de leituras relacionadas a isso, que tinham essa linguagem bastante visual, e fui construindo esse caminho de leitor e de escrita meio que espontaneamente, assim, postava no meu blog, postava algumas coisas assim, mas tinha essa coisa que depois de um tempo eu fico percebendo, assim, a gente chama muito de escrita a escrita de ficção, né? Ah, você já lia muito, escrevia muito, tal, pensa muito em ficção, mas eu sempre escrevi muito não ficção, porque eu estava sempre escrevendo sobre cinema, sobre música, coisas que eu faço até hoje, e fazia com uma certa dedicação dentro do curso de jornalismo, e que, de certa forma, tudo depois foi se conectando, e que, assim, essa é a sei lá, minha formação de leitor, né? Foi meio que sua iniciação ali na leitura. Eu tenho umas leituras da infância que para mim são muito marcantes, assim, que uma delas especificamente é uma leitura muito leve, que é uma coleção da editora Ática, que tinha vários trocadilhos nos nomes, assim, uma era o ônibus espacial, mas uma outra o agente secreto na selva, porque é secreto na selva. Eu estou tentando lembrar o nome agora, mas era uma coleção que, inclusive, eu devo ter comprado a você alguns livros na época do Ser Cultural. Cedo, é. Não era aquela coleção Vagalume. Não, a Vagalume é uma que já é um Mas era pouquinho da mais Ática infanto também. juvenil. Eu não Eu sei se, lembro que eu não sei se é era da da Ática, Ática. mas lembrei agora o nome. Coleção Salve-se Quem Puder. A Hum, coleção Salve-se Quem Puder eram livros jogo. Então ele tinha as histórias e em cada capítulo você tinha que resolver algum enigma. Às vezes colocar o livro na frente do espelho, ler a mensagem ao contrário, às vezes decifrar alguma coisa, às vezes fazer um labirinto. Foi uma leitura ali pelos 9, 10, 11 anos que mexeu muito comigo e que hoje eu, inclusive, tenho ainda vontade de ter a coleção completa. Mas, de fato, assim, as leituras que me fizeram pensar em querer ler mais daquele tipo de coisa, com um olhar mais apurado, já foi mais na universidade mesmo. entendi. Interessante você falar no Para Gostar de Ler, nessa coleção, que a gente conversou com algumas pessoas e eles também citaram essa coleção. Sim. Como esse tipo de coleção é importante para
iniciar um jovem na leitura, porque são livros curtos, cheios de crônicas, cheios de contos, e você acaba se encontrando ali num conto, num autor. Exato. Acho que é muito importante esse tipo de... É sensacional, assim, eu acho que eu tive um contato com autores que depois eu vim ler as obras mais longas deles, né? O caso do Fernando Sabino, que tem crônicas que são, às vezes, mais... tem uma muito famosa dele, que é muito tocante, que é a do bolo de aniversário no bar, que é uma bem famosa dele, que o pai está comemorando aniversário com uma menina num bar e, enfim, ao invés de ter um bolo, porque está numa situação vulnerável, ele está comemorando com uma fatia de bolo só, com uma velhinha muito pequena e tudo mais, e Fernando Sabino escreve sobre isso de um jeito muito tocante. Muito tocante. Mas aí depois eu fui ler uma coisa dele completamente diferente, que é Encontro Marcado, o Encontro Marcado, que é um romance de formação, a história da jornada praticamente da adolescência até a vida adulta e as crises da vida adulta do personagem, que é um dos meus livros preferidos, assim. Então, e a mesma coisa com o Luiz Fernando Veríssimo, que mesmo eu tendo dito que não foi necessariamente o que me fez ler coisas mais longas, mas se tornou talvez o meu escritor preferido, assim, a pessoa de quem eu tenho mais livros, de quem eu li mais, de quem provavelmente eu me interesso em continuar lendo cada vez mais, e que foi justamente ali que eu descobri, através do Para Gostar de Ler, obrigatório no primeiro ano do ensino médio. Lembro que a galera comprava muito lá no seu, essa coleção. Pois é. E quando é que você enveredou para a escrita de ficção, para o seu romance, que a gente fala já já? Qual foi a virada de chave? Para você sair do cinema, da música e migrar para a ficção? Aconteceu, na verdade, de uma forma que não foi diretamente indo para contos longos nem para romance. Eu escrevia mini contos que estão, inclusive, na coletânea que eu lancei, o Eu Te Filmei, Isso Não Fez de Mim um Cineasta, que é uma coletânea que eu lancei como um zine, é um livretinho curto e tem disponível também na Amazon. Essa coletânea eu escrevia um mini conto, 2 mini contos por semana e publicava no meu blog. E chegou um certo momento que eu reeditei e decidi lançar, que foi durante a pandemia. Em 2020 foi quando eu decidi pela primeira vez lançar alguma coisa que não era das... Eu já tinha lançado outros livros da área de comunicação e das minhas pesquisas de mestrado e tudo mais, mas nada de ficção. Esse foi o primeiro de ficção, que me empolgou, me fez querer ter mais interesse nisso. Durante a pandemia, eu voltei ao projeto de Verdigais, que foi quando eu estava um pouquinho antes, começando a escrever. Tinha começado a escrever a ideia, mas não estava bem estruturada ainda, tinha acho que umas 60 páginas. Estava em gestação. Quando eu comecei a escrever, eu fui a fundo assim, na leitura das coisas distópicas que me interessavam, que eu já tinha lido antes, fui reler alguma coisa, ler trechos, rever filmes, fazer esse processo todo. Mas, assim, decidir escrever um romance não é necessariamente escrever um romance. É importante saberem disso. Decidir escrever nem necessariamente, inclusive, quer dizer escrever. É só decidir escrever. Então, eu decidi escrever. Eu sempre tinha escrito um conto ou outro que me dizia assim, poxa, de repente podia ser uma ideia maior, podia ser mais longa. Eu tinha uma ideia, pensava que isso aqui podia dar um livro, aquela coisa de sempre. Ok. Mas você vai lá, escreve uma página e você vê que não sai nada depois. Quando chega nesse ponto, tá faltando técnica, que é uma coisa que pouca gente dá importância, sim, mas que hoje em dia está cada vez mais mudando essa percepção. Falta técnica de saber o que, é que você pode fazer para continuar escrevendo. E faltava, talvez, noção do tamanho do esforço que é. Porque quando eu fui escrever Verdigais, eu escrevi umas 20 páginas, depois escrevi mais 20, depois mais 20, e aí parei por 2 anos. Quando eu voltei, aí foi mais um processo de escrever mais 50, mais 60, escreve um pouco mais, mas eu só terminei 5 anos depois. E aí, assim, quando eu terminei 5 anos depois, foi realmente a primeira vez em que eu disse que eu me sentia tendo um momento em que eu escrevi algo sólido, que eu gastei muito tempo dedicado, que tem um projeto específico, porque o outro era uma coletânea de mini contos que são momentos diferentes, uma jornada talvez de 10 anos entre alguns assim escritos, né? E o Verdigais foi aquela coisa concentrada, o esforço concentrado só para o projeto do Verdigais. Mesmo que tenha sido 5 anos escrevendo, mas ainda assim foi esse projeto, né? E aí, durante essa jornada, eu fui descobrindo o que é que significava, de fato, escrever. Assim, escrever rotineiramente. Não sou uma pessoa de escrever todo dia, não sou uma pessoa de escrever com muita frequência, ficção. Apesar de escrever não ficção com muita frequência, que essa é uma coisa que eu estou tentando
aos poucos, aceitar mais. Assim, eu sou escritor constantemente, mas eu não sou escritor de ficção o tempo todo, né? Isso faz diferença, assim. E aí eu tô, ultimamente, tentando estabelecer, assim, pô, eu não vou escrever toda hora ficção, mas quando eu for escrever vai ser como, né? Quando eu for escrever, como vai ser esse processo? vou gastar quanto tempo, fazer como, o que é que eu preciso para poder ativar, o que é que precisa ser ativado. São leituras novas, são filmes novos que eu preciso assistir, são experiências novas, então tem muita coisa que vai acontecendo. E eu, como tenho uma relação com mídias diferentes desde muito novo, assim, de fazer um videozinho, ou é contar uma história numa revista, ou é fazer um jogo, ou é fazer um livro, eu tenho esse prazer em testar diferentes formatos. Hoje em dia eu também não estou necessariamente dizendo assim, essa ideia dava um livro. Eu não necessariamente penso mais assim. Eu pensava muito isso antigamente, e hoje em dia eu acho que eu estou mais assim, isso aqui é o quê? O que é essa ideia? O que é essa história, né? Você talvez seja mais maduro nos processos de criação. Então, assim, por exemplo, eu estou tendo uma experiência recente de viver um hobby de jogos de tabuleiro, que estão vivendo um momento muito diferente no mundo hoje. Muitos jogos que são muito narrativos, inclusive, que você tem que investir tempo lendo coisas, não só instruções, mas lendo narrativas para poder viver o jogo, quase como uma experiência de RPG, assim. E que isso tem mexido muito comigo, e vez ou outra vem uma ideia e faz, mas isso é a ideia de um jogo, isso é a ideia de uma... Na verdade, isso é a ideia de uma música, escrever letra de música, e vai, e assim... Eu estou tentando deixar as coisas mais livres, assim. A minha cabeça é meio caótica mesmo, e eu estou aceitando que ela é caótica. Eu não trabalhar com caos. Isso, porque assim, eu acho que por ter essa coisa assim, a personalidade dessa forma, eu também não posso ficar me cobrando que eu vou ter que escrever vários livros em sequência. Foi uma coisa que eu fiz quando eu acabei de escrever Vertigais. Muita gente que me deu a honra de ter lido, como você, e assim que termina de ler, pergunta quando é que vai ser a continuação dele, não é nem o próximo livro, é a continuação de Vertigais. E aí eu fico, eu sei que eu quero, eu gostaria de escrever uma continuação, eu acho que a história tem potencial para isso, mas talvez a continuação de Vertigais seja outra coisa, como foi um RPG, o jogo RPG. Dele e assim por diante, e outras coisas que vão saindo, eu estou mais tranquilo em relação a isso ultimamente, sabe? Entendi. E vamos, aproveitando que você falou aí dessa sua mente caótica e desses processos que se misturam, como foi o processo de escrever Vertigais? Você tinha, como você falou, né, escreveu 20 páginas, depois parou, passou 2 anos, voltou, escreveu mais 50, mais 60 e passou 5 anos para completá-lo. Como foi o processo dessa retomada? Assim, você escrevia, você pensava em escrever em certos horários, você tinha um método de escrita, porque a gente conversou muito com o Isaboa e com o João Matias, depois com a Analia também, eles tinham um método deles, o Isaboa era mais livre, já o João Matias tinha uma metodologia mais rigorosa, a Analia também tinha sua metodologia mais rigorosa. Você tem essa metodologia rigorosa para escrever? Eu me sento, escrevo, ou eu escrevo quando dá um estalo? Não, eu sou extremamente passional, assim, e com a mente caótica de quem vai para múltiplas coisas, é a mente caótica de que quando vem o sprint, se você vai sair correndo a 50 km agora, você vai sair a 50 km agora e vai correr o máximo que você consegue por 50 km. Então eu faço isso. Vem, eu tenho que sentar e eu vou escrever muito mais, inclusive, do que você imagina, ou seja, muito mais do que você planejou escrever naquela hora. Porque, para mim, eu sou muito dessa coisa de que uma linha puxa a outra. Então, depois que você faz isso, aí eu comecei a perceber o que era que me travava de escrever 20 páginas e parar. Por que eu estava fazendo isso? Né? Foi quando eu fiz a oficina de Débora Ferraz, né, no começo da pandemia, acho que foi maio da pandemia de 2020. Ela ofereceu uma oficina online e foi a primeira vez que eu tive contato com... Eu tinha lido coisa ou outra, tal, mas assim, a primeira vez com uma forma específica de pensar o que você pode fazer com o livro. E aí Débora, como vários outros escritores, vários outros professores de escrita criativa, não é o geral, mas é o mais comum, ela vai oferecer um método que deve ser rigoroso, que deve ser constante, diário, que deve ter roteiro, que deve ter forma e tudo mais. E é incrível para quem isso funciona. Para quem tem essa... para quem tem essa relação de usar o método para isso, é incrível. Mas eu também não sou tolo de achar que isso não serve para nada. Muito pelo contrário. Na verdade, vendo isso, foi que eu comecei a encontrar o que é que disso servia para o meu caos. Então, a primeira coisa que é muito tradicional, você estava conversando antes da gente começar a falar sobre começar a entrevista, é que saber ou não o final da história.
tô nem aí pro final da história. Já a Débora, ela me mata porque eu não sei o final da história, assim, durante o processo. Porque depois da oficina, a gente fez uma mentoria de umas 2 etapas. Eu fiz uma mentoria de uns 6 meses com ela. E ela acompanhou o processo de Vertigais, praticamente 80% do livro, assim. Do que é o livro hoje, foi junto com ela. E ela me cobrava isso, assim, na mentoria era isso, assim, cara, cadê o roteiro do livro? Esse capítulo aqui, como é que ele vai acabar como? Esse personagem se liga em quê? E isso me força a conseguir resolver problemas. Porque muitas vezes o processo de edição é esse, assim, eu agora estou podendo fazer isso com autores e você cobra deles aquilo que você está sentindo que está faltando e que espera que possa ser resolvido, né? Mas o que aconteceu foi isso, é que eu comecei a descobrir esses pequenos atalhos que me ajudavam a entender que se você está travado é porque você não está sabendo o que é que acontece lá na frente com esse personagem. Você não consegue traçar uma linha do personagem, isso, você fica meio que preso naquela cena. Isso, preso na cena, o que é muitas vezes essa grande distinção, na verdade, que é uma coisa que Débora ensina muito bem. A diferença entre o que é uma cena, o que é um capítulo, o que é a história como um todo. Isso aí, assim, não é necessariamente uma coisa para quem é metódico, é uma coisa para quem quer escrever uma história boa. E muitas vezes a ideia vem disso, vem de uma cena. E uma cena, às vezes, é só um conto, não é necessariamente um romance. Não vai dar um romance. É tanto que muita gente tem contos que se tornam um romance, aproveita exatamente o conto para ser um capítulo, porque uma cena é um pedaço de um romance. Né? Pode ser ou não, pode acabar ali e assim por diante. Então eu fui tomando, aprendendo, tendo essa ideia e comecei a entender que tem o João tá nessa cena aqui agora, acontece isso, eu sei o que acontece no todo, mas o que é que vai acontecer adiante? Eu travei porque eu não sei o que é que pode acontecer adiante, com quem ele vai encontrar, o que é que acontece, se tem flashback, já muda tudo, porque aí no flashback não é no tempo que ele tá com todo mundo morto, já é outra história, então como é que vai ser a cena, tudo isso que a gente... Eu sou extremamente... como é que eu posso dizer assim? No processo criativo tem 2 coisas que me influenciam muito. Uma é você me pressionar, que é essas pressões de Débora, e o outro é essa coisa de poder testar, errar, reler, e você faz de qualquer jeito primeiro, e depois é que você vai lapidando. Então isso é valioso, assim. E aos poucos a gente vai, né, quando as outras pessoas vão lendo, você vai baixando a bola, vai entendendo que nem tudo tá tão bom quanto parece, e vai... Sempre o feedback é bacana para você rever o que você escreveu. Exatamente. Então, foi muito valioso também a leitura de Bruno Ribeiro, antes de publicar a obra, ele fez uma leitura que foi muito importante, trouxe referências, me ajudou a acrescentar algumas coisas, tirar vício de linguagem, coisas que são importantes, né? A gente tem que ser lido por outras pessoas antes de colocar o filho no mundo, se você quer o melhor resultado assim, né? Porque isso você vai amadurecendo também, tendo feedback de quem já escreve, de quem tem uma dica para dar. Exato, você acaba... não necessariamente, eu falei melhor resultado, mas não necessariamente o resultado comercial ou o resultado de vendas. Não, mas o resultado do produto em si. Do que se eu quero que você quer mostrar. E isso acaba que influencia você artisticamente. O que é que você quer apresentar para o mundo artisticamente? Você quer empregar isso da melhor forma para as pessoas, que represente ao máximo o que você está sentindo, então é bom que você pegue referências com outras pessoas também. Né? Então foi muito isso. Eu levei muito tempo, eu acho que cada um leva seu tempo, cada um leva o tempo que for, pode ser que um próximo eu escreva em 1 mês, pode ser que escreva em 10 anos, não tem problema, assim, mas... eu acho que isso é muito importante, assim, você descobrir o seu tempo. Isso. Porque às vezes a pessoa acha que você escreve um romance hoje e aí daqui a um mês tem que sair outro. E você não entende o processo criativo que é isso, processo que às vezes é doloroso até você tentar o filho no mundo. Isso. Você até falou filho, agora eu também tinha falado em filho no mundo. Eu gosto sempre de contar essa história, que por mais absurda que as pessoas que ela seja, que as pessoas possam achar, mas assim, eu tenho a impressão de que uns 20% de Vertigais foi escrito com o Theo no meu colo quando ele era bebê, no celular. Porque é a coisa mais sem noção do mundo para escrever um romance. Assim, romance você tem que escrever sentado no computador, na mão, pelo menos, sei o quê. Você vai passar horas escrevendo. Cara, mas a ideia veio quando ele tava no meu colo. Não podia. Do meu lado. Pega ele, ó, fica aí. Sai que eu vou ali pro computador. Não dá. Não é certo. Mas eu acho que essa questão de você tem que estar no lugar X, no lugar tal, em tal lugar, com a luz tal, eu acho que é a mesma coisa da leitura. Assim, a gente ouve muita gente dizendo, eu só sei ler assim, você vai ler em qualquer lugar. Você deu vontade, tem que estar lendo, no ônibus, no trem. E tudo bem se for para a pessoa ser só assim, né? Se você só consegue escrever assim, faça, né? Mas às vezes não dá. Nem todo mundo
nem todo mundo é assim, né? Então tá aqui esse filho, né? O Verde Gás. A gente vai conversar agora com o Ricardo sobre o livro dele, esse livro maravilhoso que eu li. Não nessa edição, a minha edição é antiga, a minha edição é rara, é a outra edição. Me conta, Verde Gás. É meio Lovecraftiano, Não, tem quem umas dera. coisas assustadoras que eu achei que não sei como é que a pessoa dorme ao seu lado à noite. Lovecraft, meio carregado. Lovecraft é muito, muito sobrenatural, né? Não, assim, eu acabei não colocando nada sobrenatural na história, apesar de ser uma coisa que eu me interesso em escrever. Mas eu acho que você até perguntou isso antes, eu acabei não respondendo. O Vertigo surgiu de uma ideia que se somou de duas formas. Uma era, eu sempre gostei muito de filmes pós-apocalípticos, de distopias, filmes de zumbi, de livros assim, de filmes assim. Uhum. E eu teve um momento que eu parei e que eu tenho aquela pequena epifania e faz. Por que só é em Nova York, Los Angeles, Tóquio e Londres? Por que não é em outros lugares? E se é em outros lugares, é no Rio e em São Paulo. Não pode ter um apocalipse zumbi de uma pessoa. Né? E aí vem aquele exercício que é um exercício criativo, né? Se fosse na minha cidade, seria como? E aí eu comecei esse processo que trouxe por consequência uma segunda ideia. Essa segunda ideia foi a ideia de que um arquiteto seria o único sobrevivente dentro de um condomínio fechado, porque para mim era importante esses temas na época. Eu estava prestando atenção nos condomínios fechados das pessoas que eu ia visitar, de muito tempo, na época que eu estava começando a escrever em 2018, estava pensando sobre arquitetura mesmo, assim, e aí chegou nesse personagem, nesse contexto, que inclusive assim, a ideia do apocalipse na cidade também se juntou a essa percepção dos prédios acabados em João Pessoa. João Pessoa é uma cidade que, por ter uma história, essa mistura de ter sido uma cidade que nasceu no centro, afastado da praia e foi se desenvolvendo para a praia, muitos prédios históricos do século XIX ou do começo do século XX, eles foram ficando no meio da progressão moderna e pós-moderna da arquitetura pessoense. Uhum. Então você vai em Decém, em Miramar, tem várias casas antigas, dos anos 60, com arquitetura dos anos 60, no meio de um prédio todo prateado. Um prédio pós-moderno. Exato, no Cabo Branco, na orla de Cabo Branco, prédios moderníssimos, luxuosos, do lado de uma casinha, como a própria Casa José América. Uhum. Isso é a parte positiva. Mas qual é a parte negativa? É que tem prédios assim que estão completamente tomados pelo mato, com o muro caindo, com o telhado furado e que tem cara de apocalipse. Né? No centro. Né? Exato, principalmente no centro. Tem um prédio muito famoso em frente ao Astreia, que está sendo restaurado, inclusive agora. Uhum. Tal. Todo mundo queria saber como é que era essa casa e finalmente vai ser restaurada. Que me remetia a isso. O terreno baldio vazio, ali do lado do posto de gasolina, e o posto de gasolina também está abandonado. Nossa, aí a imagem estava clara na minha cabeça. Pô, se eu for fazer um apocalipse de uma pessoa, ele tem essa cara. E, curiosamente, a cara existe. O apocalipse existe não só para esses lugares, mas para muitas pessoas também, né? Em bairros mais... Que moram, né? Que moram nessas habitações abandonadas. Muitas vezes isso. Tomada pelo mato. Exato. Então, a ideia surgiu daí. Aos poucos, eu fui fazendo o que todo escritor faz e que muitas vezes admito muito pouco, que é copiar os bons escritores, copiar os bons filmes e conseguir encontrar a minha voz. Então eu fui entendendo, se ele está sozinho, eu preciso assistir e ler Eu Sou a Lenda. Se ele está investigando casas, eu preciso jogar The Last of Us. Eu já tinha jogado na época, inspirou bastante, mas preciso jogar de novo, assistir de novo. A série é muito bacana. A série veio durante a escrita do filme. Então teve várias coisas que foram se somando e que foram virando esse produto que, se você pega o meu manuscrito lá no computador de 2022, ele vai estar muito parecido com o que é isso, mas o que não é parecido é justamente o lapidar para essa cópia ser bem feita. Uhum. A história do Alce Cleon lá, no Roubo como Artista, que é de copie, faça tantas vezes até o ponto que você começa a encontrar a sua voz, a sua própria escrita e tudo mais. E como ele diz, né, na verdade todos os bons autores, cineastas, o que for, copiam tão bem que a gente não percebe que eles copiaram. E essa é uma coisa que me rege bastante. Porque também não existe inventar a roda, né? Às vezes você quer fazer um negócio, inventar a roda para fazer um romance diferente, e aí você acaba pisando na bola. Então, quando você faz o que já é feito, mas com a sua voz, com a sua estética, com a sua experiência,
aí sai um livro, sai um Verdigais. Mas eu digo até às vezes isso é um processo até mais radical que isso. Eu gosto muito da ideia de você literalmente, sei lá, você gosta dos contos do Hemingway. Pega o conto dele, conta a história de João saindo de casa, indo comer na padaria e voltando para casa. Escreva a história de Maria saindo de casa, voltando para casa depois de comer na padaria. Escreva essa história. Você vai perceber que você, quando começa a escrever uma história de uma Maria saindo para casa, não pode ser a história de João. Você pegou a mesma estrutura, a mesma cadência, a mesma divisão de parágrafos e tudo mais. Faça isso. Aí agora que você terminou, faça outras 2 vezes a mesma coisa em cima do seu original. Ou seja, vá mudando as coisas aos poucos. Você literalmente copiou o Hemingway, mas vai chegar um momento vai ter uma hora que você não está copiando mais. É outra coisa. É outra coisa. Que é exatamente o que muitos autores fazem. Assim. É extremamente comum essa estrutura. Os clássicos têm a vantagem de que eram muito mais leitores do que nós somos e estavam copiando tragédias gregas, copiando Shakespeare. E a gente não necessariamente está fazendo isso hoje, está fazendo a cópia desses autores. Né? Mas enfim, é tudo cópia. Eu acredito que é tudo cópia, mas é tudo. Cada cópia com seu original. Exatamente. Cada cópia tem seu DNA, é por aí. É maravilhoso. O Verdigais, para quem não conhece, eu recomendo a história do João, que está preso no condomínio quando começa um gás misterioso de matar todo mundo. Então, assim, após-apocalíptico, quem gosta, eu acho maravilhoso. Eu indico demais Verdigais aqui, ó. Por favor, leiam. Agora vamos falar, Ricardo, sobre a sua incursão como uma editora. Sim. A Livro. Exatamente. Você criou uma editora que lançou recentemente Crônicas de um Perito Criminal, Entre Linhas de Poeira e Sangue, do Igor. Isso, esse já é nosso 7º livro, já é nosso 7º livro. Pois é, apesar de ter algumas publicações que são republicações, como a segunda edição de Verdigais. O RPG, a gente esqueceu de falar, o Verdigais tem um RPG muito bonito, quem gosta de jogo de mesa, quem gosta de RPG, tá aqui, ó, o Verdigais como um RPG, muito bacana, procurem, que é muito interessante. Essa aí já foi, acho que a 2ª ou 3ª publicação da editora, em 2024, que foi justamente a razão de estar virando editora, assim. A demanda era meio evidente, os projetos estavam meio que me cercando ali, prontos para me sequestrar e dizer... Você foi quase compelida a virar uma editora. Tanto que na época eu escrevi um texto dizendo assim, não tenho mais desculpa, né? Não tenho mais desculpa para não fazer, porque realmente eu tinha lançado o Verdigais já com o selo, mas para mim estava sendo muito mais a ideia de prestar serviços editoriais. Mas veio o RPG, veio o livro de Felipe Caldas, a reedição do Menino Queria Jogar Futebol, que foi a edição que foi lançada em comemoração ao lançamento do filme. Sim, foi conjunto com o filme. Do Inexplicável. A gente lançou o Poeira Estelar 2, O Futuro Será Brilhante, que é uma continuação do livro de Andressa Silva, que é um artbook interativo, que tem tirinhas. Relancei o Eu Te Filmei Se Não Fez de Mim um Cineasta, e coloquei também no lançamento da época do Verdigais os 100 grandes filmes em 10 gêneros do cinema, que é como se fosse um almanaquezinho com resenhas rápidas de filmes e dicas separadas por 10 gêneros. E atualmente o nosso lançamento é o Entre Linhas de Poeira e Sangue, que foi o primeiro momento em que eu parei, encontrei uma pessoa que não tinha lançado nada, li o texto, disse, quero publicar você, vamos lá, e foi o primeiro projeto que a gente viveu essa experiência de fazer o financiamento coletivo do zero, apesar de já ter feito vários financiamentos coletivos, mas eu não tinha feito para um autor que não tinha sido lançado, não tinha um nome ainda na praça. Assim, apesar de ele ter um nome na praça no sentido digital, já que ele tinha essa presença como CSI paraibano no Instagram, né, que o Igor Ramalho tem, mais de 16 mil seguidores, tem todo um público já sedento, esperando pelo livro. Ele estava lá sem ter lançado nada. O que ele fazia era escrever as crônicas baseadas nas ocorrências que ele atende como perito criminal, e a gente convidou, ele topou, ele tinha, acho que, perto de 100 crônicas guardadas, a gente selecionou 50, tá aí o resultado. Tem o prefácio de um perito criminal do Rio Grande do Sul, que é professor, o Anderson Morales, tem pós-fácil dele, dentro, na divisão das sessões, tem fotos originais do autor, além de artes do Ryan Rodrigues, que fez a capa, fez o projeto visual. Projeto visual muito bonito, por sinal, ficou muito bacana. E isso deu uma alegria muito grande para a gente, porque a recepção tem sido incrível. E nessa tradição da editora já de ser uma editora que tenta sempre levar você para além da página, tanto no sentido
de proposta para o mundo, de você ler coisas que provoquem você, mas também de formato. Então, o Verdigás virou RPG, que já é um além da página importante aí. Muito. E o Entre Linhas de Poeira e Sangue, além de ter um livreto que é um complemento, que é o livreto que ele fez como se fosse uma grande crônica ou 5 crônicas seguidas, assim, que são sobre o caso da chacina da Praia do Sol, que até, inclusive, recentemente foi preso, acho que o último envolvido lá nesse assassinato lá na região ali de Gramame e tal. O que foi lançado junto como livreto, as pessoas amaram também, mas o Entre Linhas vai virar uma série de 5 audiocrônicas. Vai ter 5 audiocrônicas dramatizadas, com efeitos sonoros, para dar todo o clima, como se você estivesse indo junto com ele para uma ocorrência. Né? E aí tem sido essa novidade que é virar editor. Assim, é uma jornada que eu sou apaixonado e que eu estou descobrindo as partes muito boas e ruins, e que faz, talvez não ruins, mas os desafios, né? Mas ainda tem sido uma coisa que realmente assim, me dá muita, muita alegria de, você sabe, de gostar de ir para os eventos, de atender o público, de montar um espaço legal, de promover uma experiência que seja uma coisa diferente. E ter o feedback do público, né? Às vezes o público vai lá, diz, que massa, adorei o livro. Exatamente. E também uma segunda parte que é oferecer o serviço editorial para as pessoas, assim. A gente vive uma época que a gente está vivendo esse momento, está todo mundo confuso. O Brasil lê muito ou não lê muito? O Brasil lê ou não lê? Tem a discussão sobre isso, aí uma pesquisa recente falando que subiu um pouco o índice de leitura, que a Paraíba tem um índice de leitura bom, tudo mais, e a gente fica confuso, né? Mas o livro tá caindo as vendas faz tempo, o que está acontecendo? Será que é porque as pessoas estão comprando livro no sebo? Será que é porque as pessoas estão lendo no Kindle? Várias discussões sobre isso, e a gente vive esse momento, na verdade, que eu percebo que, apesar dessas dúvidas, tem mais gente querendo escrever, lançar livro do que eu vi na minha vida toda. É verdade. Assim, eu nunca vi tanta muita gente querendo lançar e... mesmo que seja autobiográfico, mesmo que seja um livro técnico, seja o que for, tem bem mais gente querendo fazer. Se você está querendo fazer isso e lançar físico, tem alguma coisa acontecendo. Tem gente que lê, né? Tem gente que lê, potencialmente lê, e tem uma parte importante disso, que é prestar o serviço para essa pessoa. O serviço de revisão, diagramação, fazer capa, imprimir. Todo o processo do... Porque o pessoal, talvez que não saiba, para o livro chegar a esse formato aqui na sua mão, são diversos profissionais e levam... Esse aí levou uns 10 meses para ficar pronto ao todo, contando toda a jornada. Obviamente não foi 10 meses direto, se fosse direto talvez tivesse sido bem menos, mas tem todo o processo de você escolher as crônicas, fazer a curadoria das crônicas, criar o projeto gráfico, explicar para o meu querido amigo Igor Ramalho, autor, por que a gente tem que revisar tantas vezes, por que tem que trocar de crônica, trocar o título, mexer, passar pela mão de várias pessoas. Projeto, todo um processo que... Exatamente. E aí, até quando tá todo mundo dizendo que não aguenta mais mexer no texto, é porque provavelmente tá ficando bom. Disseram aí, acho que foi a Ana Lia que a gente entrevistou, assim, a gente não termina, a gente desiste. Abandona. Abandona o texto. Tá bom, vou abandonar. Senão você mexe. Clássico. Pegando essa parte do físico que você mencionou, você não acha que tá, como você falou, uma zona nebulosa, né, do físico e do digital? Será que o pessoal conta a leitura no digital ou só conta o livro físico? Porque tem muito disso. E outra questão que eu queria levantar contigo, essa questão da leitura ser uma coisa que você tem que ler 10 livros por mês. Tem um monte de pessoal no YouTube que diz que lê 30 livros no mês, que isso às vezes não inibe o leitor iniciante, tipo, eu não leio muito, então não vou ler. Eu só consigo ler 10 páginas por dia, mas tem gente que lê um livro por dia. Ler muito e ainda tem que ler coisas muito específicas, né? Tem uma... Porque a leitura é um prazer, a leitura é um hábito, não é um status social. Eu acho que a leitura é um ato. Você tem que ler por prazer, por um hábito legal, não por um status. Aí eu leio porque eu sou leitor, Não, você lê porque é um hábito, é uma coisa saudável. Eu gosto de acreditar que mesmo essa parte, que eu acho negativa, assim, de alguma forma, ainda é falar sobre livros e sobre leitura, né? Ainda é sobre isso, assim, essa conversa toda. Então, de alguma forma, alguém está sendo incentivado. A mesma história da crise que rolou com os leitores de Harry Potter, que para mim foi uma das grandes revoluções de leitura no Brasil no começo dos anos 2000. Né? A quantidade de adolescentes gigantesca lendo livros de fantasia, escritos por uma escritora britânica que ninguém conhecia até então,
e lendo calhamaços, lendo Sim. vários deles em sequência. Harry Potter foi uma grande... Exatamente. O Harry Potter foi uma coisa que mexeu com o mercado editorial, sim. mexeu com o leitor brasileiro. E aí hoje tem as críticas de Lemos que se passa muito acertadamente com relação às posturas políticas da autora, mas no fim do dia, se alguém não faz ideia disso e pega o livro de Harry Potter e começa a ler e se apaixona, essa pessoa ainda está se apaixonando por leitura, pelo livro, no fim das contas, livro, exato. né? E isso vai ser sempre positivo. Eu acho que mesmo que tenha o youtuber, o booktuber, até mesmo se for o coach mais safadinho lá do mundo, ele ainda assim está incentivando a leitura, por pior que seja, tentando deixar isso claro. Assim. Mas, obviamente, o ideal seria que a gente tivesse incentivos mais saudáveis, né? E eu acho que o incentivo saudável é simplesmente descobrir o que você gosta de ler. Você gosta de ler poesia? Leia poesia do jeito que você gosta. Talvez você precise, não tenha paciência para ler coisas longas. Leia contos curtos, leia contos de 3, 4 páginas, leia crônicas criminais, que são reais. Vá casando com coisas que você vai ter prazer, assim. Porque uma coisa é certa, eu não gosto de ler, não consigo ler. Tudo bem, mas assim, vai ter uma hora que vai fazer falta na sua vida e mesmo que seja só uma leitura de não ficção, vai te ajudar de outras formas. No mínimo, a escrever melhor para alguma prova, para alguma coisa. Tem tudo isso. Você gera um arcabouço de... Isso, mas assim, com certeza vai ser produtivo se você tiver esse hábito, né? E eu não lembro mais a outra pergunta que tu fez, a primeira. Sobre o digital e o físico. Isso, assim. Sobre o Kindle, né? Como você está vendo isso como editor, como editora, né? Você lança o livro físico, você tem sentido que tem uma procura maior pelo digital, ou o físico sempre vai ser o físico, queridinho nosso? Eu acho que a gente está vivendo um momento novo. Porque eu acho que... às vezes eu digo assim, pega teu Kindle e faz isso. Vai, né? Excelente. É uma coisa assim que eu acho que esse momento aqui é um momento novo, a gente está vivendo uma retomada de querer pegar no livro e tudo mais, pessoas jovens e tudo mais. Mas ainda assim, eu acho que para quem nasceu do final dos anos 90 para cá, o hábito é muito maior de ler diretamente no Kindle. E isso a gente tem que simplesmente entender como parte do processo, assim, que você precisa lançar a versão da sua obra no Kindle, ou não no Kindle, mas no e-book, da forma que você quiser, e promover isso de alguma forma. Se isso for parte do seu projeto, para mim é parte do projeto da editora. Faz parte do projeto da editora entender que não precisa ficar limitado ao papel, mas tem outras editoras que para elas não, para elas vai ser importante continuar só nesse formato, porque o livro funciona só assim, ou porque ideologicamente, para ela é assim. Não vejo problema. Mas eu acho que existe uma zona cinzenta não contabilizada nas pesquisas. Tanto em relação a isso, como em relação a audiolivros, que também já é uma outra discussão. Se lê ou se não lê, né? Você lê ou não lê um livro que você ouviu? Você está ouvindo ou está lendo? Né? Exatamente. Pois é. Então, isso é uma discussão importante que eu acho que está numa zona cinzenta não contabilizada na maioria das pesquisas. O hábito de leitura. Provavelmente você pergunta, você tem o hábito de ler no digital, ler no físico? Pergunta, mas não é contabilizado do mesmo jeito que é vender um exemplar e se ver saindo da prateleira o exemplar saindo. É diferente. É uma escala diferente. A contagem deve ser sobre livro físico. Porque sai, né? O digital tá não à toa a Amazon conta a parte da verba parcialmente pela quantidade de páginas lidas, o que é mais maluco ainda. E a página é diferente, né? Porque ela não é, você bota no digital, ele muda a quantidade de páginas. Exatamente. Mas é uma loucura. Muito obrigado, Ricardo, pela sua presença. Está aqui o livro do Igor Ramalho, pela Livro Editora, certo? Aqui está o RPG do Verde Gás. Tá? Quem puder ir adquirir, jogar, muito bacana, maravilhoso. E o Verde Gás, pós-apocalipse, a história de João, que está trancado no condomínio, cheio de gás, cheio de corpos. Para quem gosta de um bom apocalipse, o Verde Gás é uma excelente dica. Ricardo, agora eu queria saber de você o que você anda lendo, de ficção, claro, e queria que você desse dica de um autor que você gosta muito, ou do que você está lendo agora, nesse momento, desse uma dica para o nosso público. Cara, eu tenho lido exatamente como eu falei antes, de forma muito caótica, continuo fazendo isso também, de forma muito caótica, extremamente desordenado, extremamente lento, para os padrões do que a gente estava falando aqui, do ler 10 vezes por mês. Estou muito longe disso. Esse ano de 2005 foi um ano muito maluco para mim, então eu mal vi filmes, por exemplo, uma coisa que eu também faço bastante, gosto muito, mas eu vi muito pouco. E a leitura foi uma coisa também que pesou um pouco nisso, assim, mas
Hoje eu tô lendo João Matias, tô lendo Os Interiores. Eita, massa. Eu tenho dito para todo mundo que a primeira linha do livro de João Matias é uma das melhores primeiras linhas dos últimos tempos, assim. Muito bom mesmo. E tô terminando de ler uma ficção que eu estava devendo há muito tempo, uma ficção científica que eu estava devendo há muito tempo, que é o Jurassic Park, do Michael Crichton, que eu tô achando saboroso, assim. Eu tinha lido recentemente, foi por isso que eu fui para ele, eu tinha lido o Planeta dos Macacos, que era uma outra também que eu estava devendo. A gente tá sempre devendo, né? Mas não tem fim essa lista. Esse infinito, pois é, mas é uma... Fiquei fascinado com o texto, principalmente por causa das diferenças com as adaptações. O Jurassic Park eu gostei muito, mais do que o filme. O livro é muito bom, também bastante diferente, mas aí é aquele momento que você aceita melhor as diferenças, porque o roteiro do filme é dele, né, do próprio autor, então tá ali mais justificado. Mas fiquei surpreso com quão científico é o livro. Assim, o livro tem coisas muito minuciosas sobre DNA, sobre a história dos dinossauros. Na ciência. Isso, muito interessante assim, isso. Tô terminando de ler ele. Assim, no final tô achando um pouquinho mais arrastado, mas tô assim, nas últimas 10% do Kindle, inclusive. Tô lendo no Kindle. E eu acho assim que recomendação, eu acho que eu vou fazer 2 recomendações que eu acho que precisam de mais atenção do que tem, assim. Além de recomendar a literatura paraibana fortemente, como sempre, com certeza. Eu vivi na melhor fase que eu vi, assim, na minha vida toda de leitura. Muitas décadas que a gente está na melhor fase. Né? Eu quero recomendar autores do Centro-Oeste. Vou fazer um negócio diferente. Centro-Oeste. Começar recomendando Fabiane Guimarães, do livro Como Se Fosse um Monstro. É um livro que vai ser adaptado para o cinema em breve. E que está na melhor lista possível, que a gente tem que prestar atenção, que é a lista de livros que o ex-presidente poderia ler para diminuir a pena dele. Dentro dessa lista tem o livro de Fabiane Guimarães e se ele fizesse uma resenha desse livro, ele conseguiria diminuir a pena. E ela fez um vídeo sobre isso, inclusive. Ela é muito ligada, tem newsletter, tem curso online e tudo mais, fez um vídeo sobre isso, mas enfim, é uma história muito boa, sobre barriga de aluguel no Brasil dos anos 80, excelente a história dos anos 80 e 90. E o segundo que eu quero indicar também, um escritor do Centro-Oeste, de Goiânia, é André de Leones, o livro chama Vento de Queimada. É um livro que é a história de uma mercenária nos anos 80 no Brasil, que aprendeu o ofício com o pai, e depois de ter vivido uns anos trabalhando diretamente com o pai, ela não está trabalhando mais com ele, mas precisa resolver um problema que ele cria para ela. Então é uma história excelente, uma escrita muito experimental, inclusive, fluxo de pensamento, que a gente associa muito fluxo de pensamento a coisas psicológicas muito dramáticas, de dilemas familiares, dilemas existenciais, mas é um fluxo de pensamento aqui de uma pessoa que está pronta para matar outras, assim, então é muito diferente. E tem diálogos muito intensos, muito interessantes. Assim. Vento de Queimada. E o outro, como nasce um... Não, eita, meu Deus do céu. Como é que é o nome? Como se fosse um monstro. Da Fabiane Guimarães. Recomendo muito. E recomendo o Jurassic Park também. Apesar de estar terminando de ler, já recomendo. A leitura muito bom. Muito obrigado pela sua participação. Te agradeço demais aqui. As indicações aqui, ó, além dos que ele indicou, Verde Gás em RPG, maravilhoso. O romance Verde Gás, a vida de João aí preso nos condomínios, cercado por um gás verde aí, ó, que mata todo mundo, muitos corpos. Para quem gosta, vale a pena demais. E aqui o Igor Ramalho com Entre Linhas de Poeira e Sangue, que é um livro editado pela Livro, que é a editora do Ricardo. E quem precisar fazer um livro bacana, procura o Ricardo, que ele está disponível. Estamos aí. Está aqui, boas leituras aqui para você. Cara, muito obrigado. E, assim, eu esqueci de falar isso logo no começo, na hora que eu estava falando da formação de leitor, como foi importante. Eu falei isso, inclusive, na entrevista lá no Sebo Cultural, sobre a importância do Sebo para mim, e justamente a coincidência de que quem me atendia na época que eu estava me formando, leitor, era você. Eu pegava os livros do meu pai que ele não queria mais, levava para o Sebo para trocar. Eu acho, inclusive, que a minha edição da trilogia de Nova York, do Paul Auster, foi lá que eu peguei. Que é uma edição do Clube dos Autores, era esse? Do Círculo do Livro. Círculo do Livro, exatamente. Uma capinha que ela a capa dura é laranja com preto.
E eu acho que eu peguei nessa época, inclusive, porque li a edição da universidade, ou li um pedaço e decidi comprar lá. E é justamente isso, assim, né? Era você que recebia os livros, fazia troca, era cruel nos preços, como tem que ser todo funcionário do Centro Cultural. Eu fui doutrinado por Heriberto. Um abraço, grande Heriberto. Mas eu tenho muito carinho, eu acho muito valorizar isso, assim, porque apesar de ser uma relação muito... Às vezes para as pessoas não prestam atenção, né, de balcão, mas como eu fazia muito isso, eu tinha uma certa alegria, ainda tenho bastante de ir lá trocar livros e pegar livros novos. E legal é que isso é o que o livreiro leva. Eu converso muito com o Nélida sobre isso, né? A gente às vezes conversa muito à noite, que é o que o livreiro leva, é o salário do livreiro, é quando você forma um leitor, entendeu? Quando você vê um leitor que vai lá e você... Porra, não leva isso aqui não, leva isso aqui, que isso aqui é seu, isso aqui é sua cara. E o cara deixa um e leva o outro e se emociona e vira um leitor. Eu lhe agradeço, obrigado pela pequena homenagem, mas foi muito linda, muito obrigado mesmo. Faz parte, de verdade. Valeu, obrigado pelo convite aqui. Valeu mesmo. Até a próxima, pessoal. Boa leitura para todo mundo.